Olá, pessoal, tudo bem? Agora, então, nós estamos na parte 2 de Direito Constitucional e já vamos começar aqui com uma decisão da laicidade estatal e a obrigatoriedade de manutenção de bíblias em escolas e biblioteca pública. E aqui, de acordo com a decisão do STF, a imposição legal de ter exemplar de bíblia em escola e biblioteca pública configura contrariedade à laicidade estatal e à liberdade religiosa. É uma ADI 5258. Depois é sobre decisões judiciais que bloquearam verbas estaduais de saúde e essas decisões são inconstitucionais, de acordo com uma ADPF 664. Nós já vimos diversas vezes. E aqui a decisão diz que a Justiça do Trabalho, ela usurpa a competência do Poder Legislativo quando promove a transferência de recursos públicos com uma determinada programação orçamentária para fazer outra finalidade. Então, ela retira do Poder Executivo a possibilidade de fazer a correta aplicação. Então, fala que ela usurpa o poder legislativo e retira do poder executivo a possibilidade de fazer a correta aplicação. A gente já tinha visto que fere os artigos da separação do poder, o artigo 100, o artigo 67, mas essa fundamentação nós não tínhamos visto ainda. Em suma, é isso. A próxima é sobre lei de iniciativa parlamentar que impede a nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha. E para o STF é constitucional a lei municipal que impede a administração de nomear pessoa condenada pela Lei Maria da Penha para cargo público. A próxima é sobre os critérios para aprovação nas provas físicas de pessoas com deficiência e o direito à adaptação razoável. Essa semana eu tenho que responder uma questão de segunda fase sobre capacitismo, que eu ainda não estudei e não sei o que é, mas está ligado ao tratamento igualitário às pessoas com deficiência. Então, veja aqui, veja agora, eu vou dar um jeito e pedir um exemplo, né? Eu já li a questão. Ela pediu exemplos, eu não sabia o que fazer, o que dar de exemplos, mas aqui temos um. Aqui eu vou dar um jeito de encaixar, porque olha que bonito, uma decisão do STF. Fala sobre o direito à adaptação razoável, que inclusive eu acredito que esse termo tá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um termo muito bonito para ser usado e para ser cumprido, né? Então, o empregador tem que fazer as readaptações necessárias e desde que seja de forma razoável, né? De forma... isso. Bom, vamos ver então a tese fixada nessa ADI 6476. A tese fixada é no sentido de que é inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência e adaptação razoável em prova física de concurso público. Então, se eu interpreto que eu preciso excluir o candidato com deficiência, a adaptação razoável, na prova, essa interpretação é inconstitucional. E também é inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração de sua necessidade para o exercício da função. Então, também é inconstitucional submeter os candidatos com deficiência, com e sem deficiência, a mesmo critério, se
né, sem a demonstração da sua necessidade. Então, acho que até poderia, desde que fosse comprovado a necessidade. Então, não comprovado, não pode. Aqui, STF declara inconstitucionais dispositivos da nova lei do mandado de segurança. Essa decisão eu não vou ler agora, porque quando eu for ler, quando for ter aqui um vídeo sobre a lei do mandado de segurança, lá vai estar explicadinho quais foram os artigos afetados. Mas vocês já sabem, então, se alguém quiser parar e pesquisar, existe essa decisão do STF que declarou, então, inconstitucional alguns artigos da lei do mandado de segurança. Agora aqui, sobre a constitucionalidade do artigo 792, inciso 1, a linha F da CLT. Ó, tá falando aqui que o julgamento foi suspenso, então não vou ler. Foi suspenso. Não é decisão sobre a constitucionalidade ou não, tá falando só que foi suspenso. Agora, vendo aqui, constitucionalidade de ato normativo de natureza regulamentar que disciplinou a profissão de despachante. Já vimos, não pode. Aqui estava pendente de julgamento, mas a gente já viu que é usurpação de competência. Aqui tem os casos que seriam julgados pelo STF. Vamos ver aqui, imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro por ato ofensivo a direitos humanos. Esse aqui, olha, agora a gente vai... Acho que já tem, né, uma matéria específica de direitos humanos no nosso edital, mas cada vez mais tem se dado destaque para normas internacionais, para os direitos humanos. Agora nós temos o direito antidiscriminação e tudo mais. Então, acredito que esse tipo de tema é bem importante. Então, sobre a imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro por ato ofensivo aos direitos humanos, é um recurso extraordinário. E a tese fixada foi a seguinte: os atos ilícitos praticados por Estado estrangeiro em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição. Aqui eles mencionaram também o artigo 4º, inciso 2º. Deve prevalecer os direitos humanos, tal como determina o artigo 4º, inciso 2º da CF, quando se faz a explícita opção normativa por um paradigma novo nas relações internacionais, no qual são preponderantes não mais a soberania do Estado, mas o ser humano. Então, essa é a decisão aqui do STF. Não há imunidade de jurisdição. Agora vamos lá. Pequena propriedade rural e empenhorabilidade foi uma decisão em recurso extraordinário, e a tese fixada foi a seguinte: é empenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 4 módulos fiscais do município de localização. Então tem que ser, pode ter mais de um terreno, mas eles devem ser contínuos e a área total deve ser inferior a 4 módulos fiscais. E aqui eles citaram o artigo 5º, inciso 26 da CF. Bem, esse foi primeira ficha. Segunda ficha. Contrato de parceria entre salão de beleza e profissionais do ramo de estética. Foi aqui uma ADI. Afirmaram 2 teses. É constitucional a celebração do contrato civil de parceria entre salão de beleza e profissional do setor, nos termos da lei... Eu acabei de grifar, agora eu não consigo ler, mas eu acho que é 13.352 de 16. É constitucional, então. E anula o contrato civil quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecido sempre que se fizerem presentes
os seus elementos caracterizadores. Era isso mesmo, Lei 3.352, se repete aqui. Depois, a isonomia é a instituição de subtetos remuneratórios diferenciados para entes federativos distintos. E aqui é a decisão de ADI, e fala então que a instituição desses subtetos para as entidades diversas não ofende o princípio da isonomia. Próximo, a competência jurisdicional para julgamento de ação rescisória em que a União figure como terceira interessada. Nesse caso aqui, compete ao TRF. Quando a União, proposta pela União com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida por juiz estadual, quando afeta interesses de órgão federal. Aqui sobre o Covid, a decisão de promover a imunização contra o Covid em adolescentes acima de 12 anos, observadas as evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, insere-se na competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os entes federados possuem competência concorrente para adotar providência normativa administrativa necessária ao combate à pandemia. Próximo. Limitação etária para o ingresso na carreira da magistratura. E aqui está falando que é inconstitucional uma norma estadual que estabeleça limite etário para ingresso, porque elas violam o artigo 93 da Constituição e usurpam iniciativa legislativa privativa do STF. Depois, documento de identificação de cães-guias para deficientes visuais. O proprietário de cão-guia ou seu instrutor não estão obrigados a se filiarem, ainda que indiretamente, à Federação Internacional. Fornecimento de dados à Agência Brasileira de Inteligência e Controle Judicial de Legalidade. Resumo: os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer dados e reconhecimento específico à BIM quando comprovado o interesse público da medida. Então, deve ser motivada com o interesse público. Controle concentrado de constitucionalidade de norma municipal por Tribunal de Justiça. Então, se o Tribunal de Justiça pode fazer o controle concentrado de norma municipal. E aqui está dizendo que é constitucional o dispositivo de Constituição Estadual que confere ao Tribunal de Justiça prerrogativa de processar e julgar ação direta contra leis e atos normativos municipais, tendo como parâmetro a Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. Então, esse controle concentrado, pelo que eu estou entendendo aqui, ele é possível por uma norma municipal feita pelo TJ, desde que as normas sejam de reprodução obrigatória pelos estados. É constitucional o dispositivo de Constituição Estadual que confere ao Tribunal de Justiça local a prerrogativa de processar e julgar a ADIM. Não, é ação direta de constitucionalidade contra a lei e ato normativo municipal, tendo como parâmetro a Constituição Federal. Entendi. A lei e o ato normativo é municipal, certo? E ele vai fazer aqui um controle concentrado de constitucionalidade. E o norma parâmetro, controle concentrado. Desde que esse controle concentrado pode ocorrer, desde que a norma parâmetro, que é a norma estadual, a norma da Constituição Estadual, ela utilize ela seja de reprodução obrigatória da Constituição. Então, a Constituição do Estado tem essa
norma repetida. A norma do Estado tem a norma da CF repetida. E em face dessa norma é feito, então, o controle da lei municipal. Depois, diz que é inconstitucional, é uma ADI 3358. É inconstitucional norma de Constituição Estadual, que ao dispor a respeito de remoção de magistrados, cria distinção entre juiz titular e substituto. É inconstitucional. Depois, MP e autorização prévia para ausentar-se de estado ou da comarca onde exerça sua atribuição. ADI 6845. É inconstitucional por configurar ofensa à liberdade de locomoção a exigência de prévia comunicação ou autorização para que os membros do MP possam se ausentar da comarca ou do estado onde exerçam suas atribuições. Defensoria Pública, prestação de assistência jurídica, APJ, e capacidade postulatória dos defensores públicos. É uma ADI 4636 e decidiu-se que a defensoria pode prestar assistência à PJ que preenche os requisitos constitucionais e que os defensores públicos não precisam estar inscritos na OAB para desempenhar suas funções institucionais. Próximo é sobre o acesso à jurisdição e serviço municipal e de prestação de assistência jurídica. E aqui é uma DPF 279, que diz que os municípios podem instituir a prestação de assistência jurídica à população de baixa renda. O próximo é sobre a flexibilização da legalidade tributária e a alíquota do SAT. Então, é uma ADI 4397 e, de acordo com ela, é constitucional a delegação prevista no artigo 10 da Lei 10.666 para que norma infralegal fixe a alíquota individual de forma variável da contribuição previdenciária destinada ao SAT. Então, é constitucional uma delegação prevista em lei para que norma infralegal fixe uma alíquota variável para custear o SAT. Depois nós temos aqui que o piso salarial regional, sobre o piso salarial regional e a exclusão dos contratos de aprendizagem. Esse tema aqui, eu cheguei até a ver uma questão de segunda fase sobre ele. Então, esse aqui, de fato, é importante. Os outros parecem que não tem cara, né, de cair na nossa prova. Esse outro aqui já tá mais com cara, ó. Esse aqui que eu tava lendo tava tudo em branco. Nenhum tava grifado mesmo. Eu tô grifando agora, lendo com vocês. Os próximos também, ó. Então, já tudo grifadinho. Então, acho que daqui a pouco vai ficar mais interessante. Mas esse aqui agora é também... Tô até fazendo mais marcação nele para chamar atenção. É a ADI 6223. Então, diz aqui que não viola a Constituição Federal a exclusão dos aprendizes do rol de beneficiados por piso salarial regional. Então, pode excluir o aprendiz do beneficiado por piso regional. Isso porque a Lei Complementar 103 de 2000... que foi editada com base no artigo 22, parágrafo único da Constituição, confere uma faculdade aos entes regionais para estabelecer ou não piso salarial regional, inexistindo comando específico na referida legislação complementar para a inclusão de aprendiz. Então, a lei não pede para que seja incluído também no piso os aprendizes. Ademais, considerando o objetivo principal do contrato de aprendizagem, o descrime que fundamentou a opção do legislador está em consonância com os valores da ordem constitucional vigente, com base nesse entendimento, etc, etc. Então, aqui foi citado o artigo 22 da Constituição Federal e que essa lei complementar 103 foi feita com base, né, nesse artigo 22, e que não tem problema, não fere o princípio da isonomia em razão especial
do objetivo da lei, do objetivo do Instituto da Aprendizagem mesmo. Depois nós temos aqui sobre decisões judiciais que reduzem e tratam sobre o desconto e mensalidade na época do Covid. E aqui decidiu, é a DPF, né? São duas ADPF, 106 e outra acho que é 719. E elas fixaram que é inconstitucional a decisão judicial que sem considerar as circunstâncias fáticas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes e determina a concessão de desconto na mensalidade em curso prestado por instituição de ensino superior. Então, não pode decisão judicial conceder redução ou desconto. Aqui, ela não está considerando, por exemplo, que a pandemia afeta ambas as partes. O próximo nós temos também, já vimos sobre a Defensoria Pública e a OAB. Depois... Bom, os outros aqui não vou nem ler, não tem nada a ver. Agora, vamos ver, esses aqui estão grifados. Covid-19, realocação de recurso vinculado ao Fundeb para ação de combate à pandemia. E tá aqui, é o ADI 6490. É vedada a utilização, ainda em que em caráter excepcional, de recurso vinculado ao Fundeb para as ações de combate à pandemia. Então, é vedada a utilização, mesmo que de forma excepcional, dos recursos do Fundeb, porque ele tem destinação vinculada. Depois, se a Polícia Civil tem independência funcional, não vou ler. Agora, esse aqui, sim, direito do trabalho, piso salarial. Congelamento da base de cálculo para desindexação do piso salarial vinculado ao valor do salário mínimo. E esse daqui eu tenho que fazer também uma questão essa semana sobre esse assunto de segunda fase. Vamos ver então o que diz. Diz o seguinte: a fixação do piso salarial em múltiplos do salário mínimo mostra-se compatível com o texto constitucional, desde que não ocorra vinculação a reajustes futuros. A parte final do inciso 4º do artigo 7º da CF não veda a pura e simples utilização do salário mínimo como referência paradigmática, destinada a servir como parâmetro para definir a justa proporção. Entretanto, a estipulação do piso salarial, com referência a múltiplos do salário mínimo, não pode dar ensejo a reajustes automáticos. Busca-se evitar-se a espiral inflacionária, resultante do reajuste automático de verbas salariais. Então, eu posso fixar um salário com base em múltiplos do salário mínimo. O que não pode acontecer é a vinculação do reajuste salarial ao reajuste do salário mínimo. Por que eu posso fazer isso? Porque o objetivo do artigo 7º, inciso 4º, é evitar a espiral inflacionária. O próximo trata da impossibilidade de conceder aumento pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia. Isso está lá no recurso extraordinário, é o tema 1175, e a tese é de que contraria o disposto na súmula vinculante 37, a extensão pelo Poder Judiciário
com fundamento no princípio da isonomia, do percentual máximo previsto para o adicional de compensação por disponibilidade militar. Então, não se admite a concessão desse adicional a todos os integrantes, com fundamento no princípio da isonomia. Isso, então, quando a gente for tratar desse tema, do aumento do vencimento, aumento do salário pelo Poder Judiciário, acredito que seja interessante aqui a gente mencionar a súmula número 30, súmula vinculante 37 do STF. Isso aqui foi, né, um recurso extraordinário. Próximo é sobre os débitos trabalhistas, que nós vamos ver depois. Aqui tá repetindo, né, já apareceu antes, apareceu agora, mas vai aparecer de novo. Coloquei aqui decisões do STJ, mas eu não vou ler. Decisão da TR, vou ler depois. Proteção territorial de terra indígena não vai cair pra gente. Eu tô vendo aqui é coisa de processo administrativo. Olha, eu colei coisa demais. Também não vou ler nenhum. Tô até passando um traço aqui, ó. Acho que não vale a pena ler nada disso. Esses aqui também era tudo do STJ. Agora voltamos para STF. Bom, são coisas curtinhas, então acho que vale a pena. Do STF decidiu que é inconstitucional a lei estadual que fixa a obrigatoriedade de divulgar diariamente fotos de crianças desaparecidas em noticiários de TV. Também é inconstitucional exigir das entidades estudantis locais e regionais legitimidade para expedir a carteira de identidade estudantil. Então, é constitucional exigir que a entidade espeça a carteira. Depois, agora sim, é o recurso extraordinário, tema 1157, que diz que servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal, ainda que beneficiado pela estabilidade, não pode ser reenquadrado em novo plano de cargos e salários. Então, o servidor, mesmo sem concurso público, antes da Constituição Federal, ainda que tenha estabilidade conforme o artigo 19 da ADCT, ele não vai ser reenquadrado em novo plano de cargos e salários para os servidores efetivos. Ele tem o direito apenas de permanecer na função para a qual é admitido com base no artigo 37, inciso 2. Então, apesar dele ter estabilidade, ele não passou em concurso, então ele só pode permanecer na função para a qual ele foi contratado, foi admitido. Depois a questão é da substituição de trabalhador privado em greve por servidor público. Substituição de trabalhador privado por servidor público. É uma ADI 1164. Não há vício de iniciativa de lei na edição de norma de origem parlamentar que proíba a substituição de trabalhador privado em greve por servidor público. Caramba! Nem sabia que tinha isso. Mas bom, vai, próximo. É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Esse é um recurso extraordinário, tema 1127. Aqui, interceptação telefônica e prorrogação sucessiva. São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica,
desde que verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 92/96 e demonstrada a necessária medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação. São ilegais motivações padronizadas. Então, pode, desde que exista uma demonstrada necessidade. E não pode se a motivação for padronizada. Depois aqui, Covid-19. Observância das decisões proferidas pelo STF em relação à obrigatoriedade da vacinação. Bom, nós já vimos, né? E é bem política, acredito, uma decisão que acho que não vai cair na nossa prova. Depois, a adoção de sistema de comunicação prévia a consumidor inadimplente por carta registrada com aviso de recebimento configura desrespeito à Constituição. Então, sistema de comunicação prévio a consumidor inadimplente por carta registrada configura desrespeito. No caso, a norma impugnada claramente transgride o modelo normativo geral criado pela União, que é o CDC, artigo 43, parágrafo 2º. Bom, isso aqui também não tem cara, né, de cair pra gente. Também vou dar um riscar aqui. A supressão de verificação prévia também fala aqui de crédito. Vamos ver do que se trata, né? Esse aqui se trata de transferência de concessão de controle societário. Também não. São constitucionais o compartilhamento mediante convênio da execução da atividade de serviço público federal essencial e a adoção de procedimentos simplificados para a garantia da continuidade em situação de greve. Então, eu posso compartilhar mediante convênio execução de atividade. O que eu não posso aqui é criar uma lei acho que eu não posso criar uma lei que obrigue a haver essa substituição, porque para o STF não há vício de iniciativa de lei, acho que portanto pode, né? Não há vício de iniciativa de lei na edição de norma de origem que proíba a substituição de trabalhador privado em greve por servidor público. Então, pode ter uma lei que proíba a substituição. Então, não pode ocorrer a substituição de trabalhador, mas pode ter convênio. O que mais? Isenção de taxa de inscrição em concurso público. É inconstitucional a lei estadual que isenta servidor público da taxa de inscrição em concurso público, sem justificativa razoável para tanto. Liberdade de expressão e imunidade parlamentar. A liberdade de expressão não alcança a prática de discurso doloso, com intuito difamatório. É possível vislumbrar restrição à livre manifestação de ideias em atos, discursos ou ações que envolvam, por exemplo, a pedofilia nos casos de discursos que incitem a violência, ou quando se tratar de discurso com intuito difamatório. A garantia da imunidade parlamentar não alcança atos praticados sem claro nexo de vinculação recíproca. Então, é isso. Depois, extensão de licença maternidade a servidor público pai solo. Esse aqui acho que tem chance de cair.
Ó, à luz do 227 da CF, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade do princípio da paternidade responsável, a licença do artigo 7º, inciso 28 da CF, regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.112, estende-se a pai genitor monoparental. O servidor público que seja pai solo, faz jus à licença maternidade ao salário maternidade pelo prazo de 180 dias, da mesma forma em que garantidos à mulher pela legislação de regência. E aqui a questão envolve agora a inamovibilidade dos membros do MPU. Médico que não cai, contratação temporária, vacância do cargo público efetivo e educação pública. Inconstitucional norma estadual, que de maneira genérica permita a convocação temporária de profissionais da área da educação sem prévio vínculo com a administração para suprir vacância de cargo. Então, é inconstitucional norma estadual, de maneira genérica e abrangente, permite essa convocação temporária. Então, provavelmente precisa ter uma fundamentação, né, específica para que isso ocorra. É isso, essa é a parte 2. Então, só faltam mais duas, a parte 3 e a parte 4.